e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Juntos comigo e com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora, vamos juntos até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. De acordo com o executivo de futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, o Bugre já tem 12 jogadores contratados. Bugre vai aguardar exames médicos antes de anunciar oficialmente os novos jogadores. Marquinhos, atacante ex-Mirassol, é mais um que entra no radar do clube. Ponte deve mais de 400 milhões de reais entre dívidas já reconhecidas e valores cobrados contra o clube em ações que ainda estão em andamento nas mais variadas esferas. Informação foi confirmada pelo presidente Eberlin em entrevista à Rádio Bandeirantes ontem. Eberlin também confirmou as contratações de Diogo Silva, Simon, Maguinho, Arthur, Rodrigo Souza e Gian Dias. Palmeiras assina com Facundo Torres como primeiro reforço para o ano que vem. Atacante estava no futebol dos Estados Unidos e tem convocações para a seleção uruguaia. Facundo assinou com o Verdão por 5 temporadas. Atlético Paranaense anuncia a contratação de Maurício Barbieri, treinador, chega para substituir Lúcio Gonzalez, demitido após o rebaixamento. FIFA anunciará nesta terça-feira os vencedores do prêmio de melhor jogador e melhor jogadora do mundo. Vini Júnior é visto como favorito na disputa pelo prêmio de melhor do mundo, enquanto Marta concorre ao troféu de gols mais bonito. Cerimônia do The Best 2024 será realizada em Doha, no Catar, às 2h da tarde. Rádio Bandeirantes. Todos esses destaques você confere a partir de agora. Mande a sua mensagem, participe do programa 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Italiano, afinal de contas o futebol brasileiro está de férias. Ontem, pelo Campeonato Italiano, nós tivemos a goleada da Internazionale sobre a equipe da Lazio pelo placar de 6-0, 16ª rodada do Italianão. Com este resultado, a Inter ocupa a 3ª colocação, a liderança é da Atalanta, a 2ª colocação é do Napoli. E ontem, pelo Campeonato Inglês, o Bournemouth empatou por 1-1 diante do West Ham. Destacando agora o Campeonato Paulista, estamos a menos de um mês para o início do Campeonato Paulista, conferindo os jogos dos times de Campinas e os demais jogos na primeira rodada. O Guarani estreia no dia 15, a data base, mas essa data pode ser alterada, contra o Botafogo em casa. Já a Ponte joga fora de casa contra o Novo Horizontino. Vamos ter ainda pela primeira rodada Palmeiras e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Corinthians, Velo Clube, Noroeste, Água Santa e São Bernardo. Os jogos entre São Paulo e Inter de Limeira, Santos e Mirassol ainda estarão sem definição ou estão sem definição, porque esses times farão pré-temporada fora do país. Portanto, esta a primeira rodada do Campeonato Paulista, data base dia 15 de janeiro de 2025. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui, meu caro Pedro Pincinato, os nossos ouvintes. Bom dia, que conversa mole do Eberlin ontem, reclama da gestão passada onde participou. Faltou ele explicar a contratação do Dedé, perder o Alisson e o William para o Cruzeiro, vender a preço de banana o Amaral, Naldo e Felipinho, sem contar os salários atrasados no rebaixamento. Ele pagou aquele atrasado de ter usado o Fecim na surra para o Corinthians 5-0, 500 mil. E agora quer o Fábio Sanches após não pagar salário e levar no transferban Alexandre, que está revoltado aqui. Não é? Vamos lá, vamos seguindo. Não é? Vamos seguindo. Bom dia, CH. O profeta do Apocalipse. Qual a sua profecia para o time Master da Ponte? Ano passado você não errou. Série D. Interrogação. Ronaldo Chapadão. Eu preciso ver o time começar a jogar, né? No Campeonato Paulista eu estou preocupado. Mesmo com esses nomes anunciados, eu estou preocupado. Espero que dentro do campo o Valentim dê conta do... Mas Série C, a análise é um pouco mais pra frente, tá bom? Um abraço. Ontem o Eberlin mencionou a dívida com o Rodrigo, que é pra mim algo vergonhoso. Se ele tivesse tomado essa atitude em qualquer ambiente profissional, ele seria demitido por justa causa. Experimente dar uma cutucada no... para ver o que acontece com o seu emprego. Eu não vou ler o que você escreveu aqui, o Thiago Barba. Ontem fiquei preocupado com a entrevista. Vi a hora que o Eberlin ia colocar a culpa de tudo em você. KKKK, Paulo Jacumã. Uma entrevista você tem que conduzir até um certo ponto, né? Se a pessoa insiste numa narrativa... Então eu vou dar só um exemplo. Eu perguntei sobre a auditoria. Ele falou que fez. E que é uma auditoria independente. Legal, não estou duvidando. Então por que ele não toma as medidas, já que, segundo ele, a auditoria apontou uma série de irregularidades e de irresponsabilidades? Tem que responsabilizar as pessoas que cometeram as irresponsabilidades, para não usar outro adjetivo, né? Então eu não consigo entender isso. Se ele fez a auditoria e ela é independente, ele tem um documento oficial na mão. É feito por uma auditoria de credibilidade. Você pode publicar isso a hora que você quiser. Ou você procurar as esferas cabíveis para tomar providência. Então é só isso que eu não entendo.
Então, vamos em frente. Meu caro CH, ontem em entrevista com o Ebeli, você e o Batista ficaram muito bonzinhos com o Ebeli. Já o Tigrão é um grande xarope. Não escreve isso, cara. Desculpa, eu não deveria nem ter lido isso aqui. Uma vergonha. Não, cara, tem certas coisas que você precisa conhecer o entrevistado, não é? E tem certas coisas que você vai pro embate, não acrescenta nada, não vale a pena. Então, eu não concordo com o que você colocou, tá bom? Não concordo. Que conversa mole do Ebeli ontem, reclama da gestão passada, onde participou. Falou ele explicar a contratação do Dedé. Isso que eu já li. Tá bom. Beleza. Em Campinas, 11h41 agora. É hora do Bugre da Band. Vamos acionar Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje, na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro, tem a apresentação oficial do técnico Maurício Souza, ele que comandará o time na temporada 2025, que todos no Bugre esperam que seja bem melhor do que foi a de 2024 que está terminando. Segundo o executivo de futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, o clube já tem 12 jogadores contratados para a próxima temporada. Dentro daquela tão esperada reformulação, né? Havia sido cogitada até uma mudança de 80% no elenco bugrino, um grande número realmente, e esse número deverá ser alcançado dentro aí do prognóstico do Rodrigo Pastana. O clube aguarda apenas os exames médicos antes de anunciar os reforços oficialmente para a próxima temporada. Entre os nomes, a gente pode confirmar do Alan Santos, né? Zagueiro que está voltando aí, ficou uma temporada no São Bernardo. Tem nome novo no radar, é o atacante Marquinhos, ex-Mirassol. É mais um aí que entra no radar do Guarani, o setor ofensivo do Bugre, que não terá o Caio Dantas, né? Vice-artilheiro da Série B, artilheiro do time na competição. Caio Dantas não fica, por isso aumenta a necessidade do Guarani ir ao mercado na busca para a contratação de atacantes, por isso Marquinhos é mais um nome no radar bugrino para a próxima temporada, CH. As mensagens não param de chegar aqui, né? O que eu acho do meia Pedro Vilhena, gente, eu acho um jogador interessante, né? Precisa ver para que clube, né? Você está perguntando aqui, não é? Não sei se é para Ponte, para o Guarani. Deve ser da Ponte aqui, porque você pergunta as coisas da Ponte. É quem está perguntando aqui. É o Leandro de Rezende. Eu acho um jogador interessante. Não adianta a gente achar. A gente tem que analisar depois que apresenta e torna oficial. Não é? Precisa ver que time que o Valentim tá montando, que tipo, que característica de jogo que vai ter. A coisa é um pouco complexa. Não é tão simples assim. Uma análise de um atleta assim, sem você conhecer a fundo, né? Onde ele vai jogar, em que situação está chegando. Eu preciso de um pouco mais de tempo para poder analisar e responder com precisão a sua pergunta. Bom, nós estamos falando do Guarani. Aqui é só pancada em relação à entrevista de ontem. O Pastana colocou que já contratou 12 jogadores, não é? Eu acho uma quantidade bem significativa e interessante. Afinal de contas, o Guarani perdeu muitos jogadores e eu acho que o processo de renovação tem que acontecer mesmo. O elenco não respondeu dentro do campo, alguns jogadores não é que perderam a vontade de jogar em Campinas, porque é muito difícil também, né? Dentro do campo o time não correspondeu, teve insucesso, foi para a Série C. A cobrança foi muito forte. A torcida tá louca da vida, com toda a razão. E para você começar um trabalho novo, a melhor coisa é trazer outros jogadores, você remonta o time, né? Começa tudo do zero, os desafios são muito grandes. O Campeonato Paulista está pronto para começar dia 15 de janeiro e é um campeonato que você não pode piscar, você tem que chegar organizado, desde a primeira partida. Não dá para... Todo mundo vai ter paciência, o início do trabalho, tudo, mas o resultado, a bola tem que entrar. Não tem outro caminho. Não adianta ficar aqui conjecturando, dizendo, olha, porque o próximo jogo... Não. Para sobreviver, que é o primeiro objetivo no Campeonato Paulista, você tem que largar bem.
Se você não largar bem, você vai ter problema. Com toda certeza. Então tem que ficar esperto com isso. Sobre os jogadores, 12 jogadores é um número significativo. Um grupo que vai ter 30, sendo 3 goleiros de 27, tem os remanescentes. Eu acredito que esse número ultrapasse 15 jogadores novos. Isso é um palpite, não é informação. Pelos jogadores que saíram, aqueles que a gente sabe que vai ficar, não tem certeza absoluta ainda, porque tem muita negociação acontecendo. Então a gente tem que aguardar um pouco mais. Mas pelo menos é um alento. E eu vou repetir aquilo que falei nos últimos dias em relação ao técnico Maurício Souza. Na entrevista que ele deu para companheiros de imprensa aqui, que a gente reproduziu nesse programa e no programa da tarde, ele passou muita tranquilidade, muita calma. Ele disse com palavras textuais: a torcida pode ficar tranquila que estamos montando um time competitivo. E o Maurício Souza é um treinador que eu pelo menos tenho todo o respeito por ele. Apesar de ser novo, apesar de não ter sido, caso eu fosse escolher, eu não teria escolhido o Maurício Souza, mas eu tenho que reconhecer que o trabalho dele é bom, ele tem bons conceitos e tem total condição de fazer um belo trabalho. Agora depende diretamente do grupo que ele vai ter nas mãos. Ele não faz milagre, como nenhum treinador faz milagre. Mas nessa situação de pouco tempo de montagem, de entrosamento e de treinamento, nesse momento onde o time foi para a Série C do Campeonato Brasileiro, é de suma importância que ele tenha respaldo, tranquilidade e jogadores à disposição para sobreviver no Campeonato Paulista. Esse é o primeiro objetivo. Aí tem um segundo objetivo, que é talvez conseguir uma classificação para a segunda fase, que seria para os cofres, para a exposição, para todo mundo, o ideal. Em passando para a segunda fase, por exemplo, o caso dos times de Campinas, você começa a projetar a Série C de uma outra maneira. E também você vai ver ao longo do Campeonato Paulista as contratações que deram certo, aquelas que não deram certo, para você chegar na Série C com a certeza: olha, eu preciso contratar esses jogadores pontuais para essas posições, mais um zagueiro, mais um lateral, por exemplo, um meio-campista e um atacante. Para aí começar a Série C já com uma base, uma espinha dorsal, e você vai ao mercado, se for possível, não é? Contratar alguns detalhezinhos para você deixar o time redondo. Vamos ter que aguardar, não tem jeito, não é? Vamos ter que aguardar e torcer muito. Eu acho que essa semana, hoje é terça-feira, aí tem exame médico, essa coisa toda, né? Não está apresentado ainda porque faltam detalhes e tem que passar no exame médico, todos os 12. O Pastana deve, nos próximos dias, começar a anunciar aí os jogadores contratados. No total de 12, por enquanto. Vamos torcer para que dê certo. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está se preparando para a disputa da próxima temporada. Tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro da Série C, mas afora contratações, dispensas, reformulação, o que está reverberando pelos lados da Ponte Preta são as declarações do presidente Marco Eberlin com relação à situação financeira do clube. O Eberlin, que concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes ontem e falou sobre as dívidas da Ponte, que chegam aí à casa de 400 milhões de reais. São dívidas já reconhecidas e também valores cobrados contra o clube em ações que estão em andamento nas mais variadas esferas. É preocupante, claro que é, né? O clube com uma dívida tão grande torna-se complicadíssima a situação de administração, mas o presidente garante que está trabalhando bastante, arduamente, para resolver o problema. Dentro de campo, com relação a reforços, o Eberlin confirmou que já estão contratados o goleiro Diogo Silva, o Simon, zagueiro, o Maguinho, lateral, o Arthur está voltando, né, lateral também, o Rodrigo Souza, volante, e o Jean Dias, atacante, para a próxima temporada. Nomes que nós já havíamos adiantado aqui na Bandeirantes foram confirmados pelo presidente ontem. É a Ponte Preta tentando equacionar a questão financeira e montar um time competente para as competições da próxima temporada. CH.
Eu não entendi, Catiele, a sua pergunta aqui. Você está colocando na Série C, vai ter vaga no ano que vem? Obrigado. Não entendi. Pode mandar de novo, por favor, a sua indagação aqui. Águas passadas não voltam. Devíamos pensar para frente. Vamos pensar que vai dar tudo certo. Não sou Eberlin, sou Ponte Preta. Situação ou oposição. Devíamos ser todos Ponte Preta. Diferenças deveriam ficar para depois. Mas é assim, ó. Eu tenho que ler uma nota aqui do Guarani, que é uma nota oficial. Eu já vou ler, deixa eu terminar de falar da Ponte. Mas o Guarani anunciou 4 jogadores aqui, oficialmente. E eu tenho que falar sobre eles. Bom, sobre a Ponte e a entrevista do Eberlin, muita coisa ele disse, muita coisa ele repetiu. Eu só insisto numa situação, né? Que a todo momento ele fala e, segundo ele, é verdade. E eu não tenho nada para desacreditar no que ele disse. Se ele fez auditoria e essa auditoria é oficial, é independente, ele tem que tomar como presidente do clube as medidas cabíveis. Se alguém passou pela Ponte e cometeu alguma irregularidade / irresponsabilidade, essas pessoas elas têm que responder por isso. Então tem o trabalho da imprensa, correto, beleza. Ele colocou lá todos os documentos à minha disposição. Mas eu tenho essa pergunta e ele não respondeu. Ele disse que está à disposição lá, mas por que ele, como presidente, já que houve irregularidade, que a todo momento ele fala isso, não é? E são coisas diferentes, tá, gente? O que aconteceu na administração dele é uma coisa, o que aconteceu no passado é outra. Eu não misturo as coisas. Estou falando desse assunto, estou insistindo. Se tem uma auditoria independente, ele tem documentos em mão que houve algum problema nas administrações passadas, por que ele não toma como presidente providências? De repente ele não pode, eu queria ouvir isso dele, não é? E ontem, infelizmente, não foi possível. Bom, informação de última hora, tá, gente? O Guarani, ele fechou com 4 reforços, já está anunciando. Isaac, 27 anos, disputou a Série B pelo Mirassol nesta temporada e retorna ao Guarani. Revelado pelo Grêmio, o Isaac está contratado, todo mundo se lembra do Isaac. O Alan Santos, zagueiro de 33 anos, também está anunciado aqui, né? Na última Série C ele esteve no São Bernardo. Gabriel Mesquita, goleiro, todo mundo sabe, Alan Santos é zagueiro. Gabriel Mesquita, 26 anos, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense. E Caio Melo, meio-campista de 24 anos, fecha com o Guarani para a Série C, pelo Ipiranga, jogou, também foi revelado pelo Bahia, foi bicampeão estadual e também atuou por Joinville, Luverdense e Santa Cruz. Então, o Guarani fechou 4 contratações aqui, está anunciando. Isaac, meia, Alan Santos, zagueiro, Gabriel Mesquita, goleiro e Caio Melo, meio-campista. Tá bom? 11h54 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje vamos relembrar como foi o primeiro jogo da Ponte Preta no Campeonato Paulista de 2024. O primeiro jogo da Macaca neste ano que está terminando. Foi diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli. Primeira rodada do Campeonato Paulista, empate pelo placar de 1-1. O jogo foi realizado no dia 20 de janeiro. A Ponte Preta na ocasião jogou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Matheus Silva e Luiz Felipe. Felipinho, Ramon Carvalho, depois Leonaldo, Felipe Amaral, depois Dodô
e Elvis, depois Gabriel Santiago. Emerson Santos, que entrou no seu lugar, Iago Dias e Paul Vidiero, a equipe do técnico João Brigatti. O Mirassol, na ocasião, jogou com Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Lucas Gasal, Luiz Otávio Marcelo e depois Varney, Neto Moura, depois Yuri Lima, Gabriel, depois Ronald Lopes e Danielzinho, Fernandinho, depois Diego Gonçalves, De La Torre, depois Mário Sérgio e Negueba, a equipe do técnico Moza. Gé abriu o placar para Macaca aos 20 minutos, mas Gabriel empatou aos 42 ainda no primeiro tempo. A arbitragem foi de Vinícius Gonçalves Dias Araújo e o público no estádio Moisés Lucarelli de 4.102 torcedores e uma renda de mais de R$85 mil. Portanto, este foi o primeiro jogo da Macaca no ano de 2024, empate por 1-1 diante do Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e nós voltaremos amanhã aqui na Rádio Bandeirantes para mais um Nossa Área, que é feito só para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.
nossa área, na Bandeirantes.